Jesus Cristo está voltando e faz-se necessário que o quê? Que preguemos o evangelho segundo a palavra, certo? Depois que Jesus vier agora, da segunda vez que ele voltar, no caso, né? Não tem mais segunda chance, meus caros amigos. Então, a nossa função aqui é fazer o que agora? Pregar a palavra, certo? E levar a verdade, que é Jesus Cristo, para as pessoas, para elas terem um arrependimento. E agora eu vou ler aqui para vocês aqui alguns versículos, certo? Pra gente meditar neles, falando sobre não julgar o próximo. Por quê? Porque o único que pode julgar é Jesus Cristo e ele vai fazer isso agora quando ele puder voltar. E aqui, ó, Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 12, tá escrito aqui: portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ora, pra vocês verem, outro versículo falando aqui é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, tá escrito assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Em Romanos, capítulo 14, versículo 13, também fala o quê? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2 fala: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Em Tiago, capítulo 4, versículo de 11 a 12 fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. E há apenas um legislador e juiz, que é quem? Jesus Cristo, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos continuar. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então não adianta querer esconder as coisas, porque Deus, na hora que Jesus voltar, ele vai julgar tudo, filho. Você não vai esconder nada. E tá escrito aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E mais um aqui, em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Beleza, e o que quer dizer isso, que temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo? Porque quando você julga, você tá fazendo a mesma coisa que Satanás faz, que é o quê? Ele tá lá julgando e condenando lá. Ele não fica aqui na terra, certo? Ele fica lá nas regiões celestiais lá, que o quê? Toda hora que você faz uma cagada aqui na terra, toda hora que você faz alguma coisa errada, ele vai lá e te acusa pra Deus. Tá falando, ó, tá vendo? Você criou seus filhos lá, aí sua imagem e semelhança, eles estão fazendo o quê? Eles não estão te obedecendo, estão fazendo coisa errada, estão fazendo contra vocês. Porém, acontece que o quê? Jesus Cristo, ele veio, se sacrificou por nós na cruz, morreu, ressuscitou, e ele tá lá junto do Pai agora, certo? À direita de Deus Pai. Ele tá lá agora e ele intercede por nós, falando: não, Senhor, ele fez isso, mas pelo meu sacrifício eu perdoo ele, certo? Eu dou a chance dele pegar e ter a transformação dele na vida dele e ter a chance de ser salvo, certo? Pela graça de Jesus Cristo, não por méritos, também tem isso, certo? Mas ninguém é salvo por mérito, nem por obras. Nós somos salvos pela graça. A obra, ela só justifica que você foi transformado, entendeu? Mas não justifica a sua salvação, é diferente. E que nem fala aqui em 1 João 2, 1, que eu falei, ó: escreva vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é nosso intercessor. Toda vez que a gente for rezar, que nem pega e fala, Jesus Cristo falou: peçam em meu nome e receberão, certo? Peçam de coração, peçam com gratidão, certo? Porque agora Jesus que tá junto de Deus lá, que Jesus também é Deus, faz parte, né? Ele intercede por nós. Então, toda vez que você julga seu próximo, toda vez que você escolhe não perdoar, certo? E que Jesus também falou que perdoe 70 vezes 7, perdoe, a pessoa errou, perdoa. Aqui é tipo aquilo: a pessoa errou, perdoa, ela tá arrependida, aí você deve perdoar mais ainda. Por quê? Porque ela se arrependeu. Se ela se arrependeu, só existe uma maneira de ela se arrepender. Uma maneira, que é quando o quê? Quando o amor de Jesus Cristo entra no coração dela e ela conhece o amor de Jesus. Aí, pode ser que antes ela tenha se arrependido? Pode. Mas na hora que ela encontra esse amor de Jesus, aí que ela tem esse sentimento na vida dela, que ela fala: putz, eu não errei só contra o meu irmão, eu errei contra Jesus, eu errei contra Deus, certo? É uma coisa que eu me arrependo, é uma coisa que eu me envergonho, certo? É uma coisa que se eu pudesse, eu teria apagado da minha história. Então é o quê? Toda vez que alguém pecar contra você, perdoe. E ainda mais se a pessoa vem conversar com você e falar: pô, tô arrependido de verdade, ela demonstrar isso através das atitudes dela. Porque, é que nem fala, a fé é através das obras que a gente justifica a fé. O que significa isso? Quando a gente tem fé em Jesus Cristo, como que a gente vai saber que a gente tem fé de verdade? É pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Que foi o que Jesus também falou: pelos frutos conhecereis daqueles que me seguem lá, aqueles que me encontraram. Qual que é os frutos de quando você tem a fé em Jesus Cristo? Você tem amor ao próximo, você não julga, você tem compaixão. Esses são os frutos da fé. E isso justifica a sua fé, certo? E é mais ou menos isso. Quando uma pessoa está arrependida, você vê aqui através dos frutos. Como? A pessoa conversa com você, a pessoa se arrependeu de coração, a pessoa pede seu perdão. Entendeu? E é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês de reflexão hoje. Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele poderia condenar a gente, ele poderia julgar. Por quê? Porque não seria só o julgamento dele, e sim de Deus Pai, que está nele também, que habita nele, certo? O Espírito de Deus. Então, e ele escolheu o quê? Não, eu não vou julgar, eu vim aqui para trazer a salvação. Então toda vez que você faz algo contrário que Jesus Cristo fez e que Jesus Cristo ordenou, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Satanás. Queira você ou não. Então você fala assim: pô, mas meu pai, mas minha mãe, a gente tá brigado, mas eles são ruins, mas tipo isso, mas tipo aquilo, mas eu sofri isso, mas eu sofri aquilo. A resposta que Jesus falou aqui: meu querido, eu também sofri por vocês aí. Certo? Eu fui crucificado, sem ter nenhum pecado. A única coisa que eu preguei foi o quê? Arrependam-se. Deixam de fazer as coisas erradas. Amem o seu próximo. E mesmo assim foi crucificado. E você tá achando aí que só porque seu pai falou alguma coisa que você não gosta, sua mãe falou alguma coisa que você não gosta, ou eles têm atitudes que você não gosta, a única coisa que Jesus pega e faz o quê? Fala que: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus rezou, intercedeu pelas pessoas. E você deve fazer o mesmo. Você deve perdoar e rezar e interceder pelas pessoas. Fala: Deus, perdoa essa pessoa.
Que o Senhor possa encontrar o coração dela, que ela possa ter a transformação, certo? Porque daí ela vai ser uma pessoa renovada, uma pessoa que conhece teu amor. E quando ela conhece teu amor, ela tem a transformação na vida dela, certo? Então eu queria deixar esse vídeo pra vocês hoje, que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifiquem, certo? É tipo aquilo, eu sempre repito em todos os vídeos. Se você tem uma dificuldade, você não acredita em Deus, se você tá passando por um momento difícil, faça o quê? Tá escrito em Mateus, peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Peça a Deus em nome de Jesus Cristo, mas peça o quê? Alinhe a sua vontade aqui na terra com a vontade de Deus. Fala, Deus, é o seguinte, eu quero isso, mas se for pra louvar o Senhor, se for pra pegar os meus caminhos, entrar nos caminhos do Senhor, que faça a sua vontade, Pai, que isso possa acontecer se essa for a sua vontade, certo? Então, é mais ou menos isso. Alinhem seus caminhos com o Senhor. Batam a porta, busquem a Deus, busquem de todo o coração. Ele vai se revelar a vocês, certo? Tenham essa transformação, Ele vai se mostrar pra vocês. E é mais ou menos isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que Deus esteja com vocês. E é isso, tamo junto.